Você sabe quais os melhores tecidos para usar no verão? Tecido é algo que nós precisamos lidar todos os dias, afinal de contas, nós precisamos nos vestir todos os dias. E nessa aula de hoje, eu vou te falar e te mostrar quais os melhores tecidos para você usar no verão, para que você faça escolhas melhores na hora de escolher seu look, na hora de escolher uma roupa nova para comprar ou até mesmo na hora de escolher o tecido para fazer a sua roupa. Os tecidos das nossas roupas, eles são os grandes responsáveis pelo conforto térmico que a gente tem ao vestir uma roupa. Por isso que é tão importante a gente ter conhecimento sobre tecidos, sobre fibras, para entender qual tecido permite a nossa pele respirar, qual tecido é mais quente, segura o calor do nosso corpo. Então, na aula de hoje vai ser especial para falar de tecidos, principalmente para o verão. Os tecidos, eles são feitos de fibras. As fibras é como se fossem o ingrediente principal do tecido. E aí essas fibras se transformam em fios e esses fios entrelaçados formam os tecidos, né? Que é a tela que a gente conhece. Então, por isso é muito importante a gente entender sobre a fibra, sobre o ingrediente principal que é feito o tecido, porque é a partir dessa fibra que a gente vai ver o conforto térmico que a nossa roupa tem. É ela que vai ditar tudo ali no nosso tecido. E quais são as melhores fibras, então, os melhores tecidos para a gente usar nos dias mais quentes? São as fibras naturais e as fibras artificiais. O que isso quer dizer? As fibras naturais são todas aquelas que têm a matéria-prima que vem da natureza. Então, por exemplo, o algodão, que vem da plantinha do algodão, o linho, que também vem de uma planta, a seda, que vem do bicho da seda. Já as fibras artificiais, elas vêm da celulose. Então, assim, ela parte de algo natural, né, que é a madeira, a árvore, mas ela vai para laboratório, ela passa por alguns processos para se transformar no tecido. Então, é essa a diferenciação. Tem algumas pessoas até que colocam todo mundo junto, né? Fibra natural, a mesma coisa que artificial, mas existe essa divisão por conta dessa questão. E no mercado, as fibras artificiais mais comuns de nós encontrarmos são a viscose, acho que a viscose é a mais famosa de todas. Temos também o acetato e o liocel. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, porque essa aula, além da parte mais teórica, né, que eu quero explicar aqui para vocês, eu também separei algumas peças que eu mesma costurei desses tecidos e também algumas amostras desses tecidos para que vocês vejam de perto e entendam como são esses tecidos, a cara que eles têm, o caimento, qual que é o caimento que eles dão nas roupas. Acho que vai ser uma aula, assim, gente, de ouro, super completa sobre tecidos para verão. E o que esses tecidos têm em comum para serem tão frescos, né? Para serem as melhores opções nos dias mais quentes? Uma das características principais desses tecidos é que eles permitem a nossa pele a respirar. Como assim? Quando a gente usa uma roupa de poliéster, que é um tecido sintético, o poliéster ele vem do petróleo, ele é como se fosse um plástico. Então imagina só você num dia quente saindo na rua com uma sacola de plástico, vestida de uma sacola de plástico. A sua pele, seu corpo não consegue respirar com aquele plástico. É como se você transpirasse e a transpiração, o suor ficasse ali, porque o plástico não consegue absorver aquele suor. Diferente desses tecidos, os tecidos de fibras naturais e artificiais, eles funcionam como uma esponjinha. Então você transpira, né? Mas eles conseguem absorver essa transpiração. É como se o tecido ficasse molhado, mas você fica seco. O seu corpo acaba ficando mais fresco por conta disso, porque a sua transpiração tem como sair. O tecido ele não bloqueia, diferente dos tecidos à base de poliéster. Não quer dizer que se você usar roupas desses tecidos, né, naturais e artificiais, você não vai passar calor, não é isso. Esses tecidos eles não vêm com ar-condicionado embutido ali na fibra, mas eles te ajudam para que a sua sensação térmica seja melhor. É melhor você estar com um tecido que permite a sua pele respirar, né, a sua transpiração ir embora, do que um tecido que fica ali mantendo o calor em você o tempo todo. Aquela transpiração não sai, fica ali, e aí começa a abafar muito. Por isso que muita roupa a gente fala, ai, dá mau cheiro. Dá,
porque a transpiração não tem para onde ir, fica cozinhando ali no corpo. Então, os tecidos sintéticos, eles não são opções muito interessantes de você usar em dias mais quentes, a não ser que você fique num lugar mais fresco, arejado, com ar condicionado. Por isso, o poliéster, ele é visto como o vilão por muita gente. Ai, poliéster é ruim e não sei o quê, mas a gente tem que analisar cada caso, porque você, num ambiente com ar condicionado, não tem problema você usar uma roupa de poliéster, porque você não vai passar calor, você não vai transpirar. Então aí não tem essa questão, dá para usar tranquilamente. Mas se você vai estar na rua, vai estar num ambiente aberto, que não tenha tanta ventilação, que não tenha ar-condicionado, que você imagina que vai passar calor, que vai transpirar, aí sim é interessante você usar os tecidos de fibras naturais e artificiais, porque eles vão te ajudar nessa questão e na sensação térmica que você vai ter ali com a sua roupa. Mas outra coisa que esses tecidos têm em comum é que eles amassam bastante. Eles amassam tanto na hora de lavar, né, quando você termina de lavar essa roupa, mas amassam também conforme o uso, conforme a gente vai se movimentando, sentando, levantando durante o dia, principalmente nas regiões de articulações, então cotovelo, aqui na cintura, atrás do joelho. E o fato desses tecidos amassarem não quer dizer que seja um tecido inferior, que seja um tecido de pouca qualidade. Isso é uma característica dessas fibras, elas vão amassar mesmo, não tem muito o que fazer. Por isso que algumas pessoas torcem um pouco o nariz, né? Tem gente que não gosta dessa questão do amassado dessas fibras e acabam optando por tecidos mais de poliéster, que eles são mais quentes, né? Nessas situações, como eu expliquei para vocês, ao ar livre. Porém, a grande vantagem dos tecidos de poliéster é que eles não amassam. Então a gente tem esses dois lados. São tecidos frescos, mas que amassam, em comparação ao poliéster, que é um tecido mais quente, mas ele não amassa. Mas, apesar desses tecidos amassarem, existem alguns que amassam um pouco menos. E hoje em dia a gente tem muita tecnologia, né? A tecnologia têxtil está avançando cada vez mais e trabalhando para melhorar um pouco essas questões que às vezes incomodam algumas pessoas. Eu não me importo muito com essa questão do amassado do tecido. Eu gosto de passar logo depois que eu tiro da máquina, porque eu acho que o amassado da máquina de lavar, ele é diferente do amassado que vai acontecendo durante o dia. O amassado da máquina de lavar parece que você pegou uma folha sulfite, amassou e abriu ela. Eu não acho tão bonito assim esteticamente. Mas o amassado, né, que a roupa vai tendo durante o dia é um vincado. E tem muita gente que considera esse vincado, esse amassado, como algo chique, principalmente relacionado a linho. Então é uma coisa muito de gosto, mas fato é que esses tecidos realmente são mais frescos. E agora eu vou começar a mostrar aqui para vocês alguns desses tecidos. Começando por um dos tecidos mais antigos do mundo e um dos considerados mais nobres, que é o linho. Essa saia aqui é uma saia feita em linho puro. Então é um tecido 100% linho, não tem mistura de nenhum outro tecido aqui. Inclusive essa saia eu ensino a fazer aqui no canal, tá? O passo a passo dela, então se você quiser aprender, a gente tem vídeo aqui ensinando como fazer esse modelo. O linho puro, ele amassa mais, eu vou até apertar aqui de propósito para vocês verem. Ó, tá vendo? Esse vincado que ele faz? Ele é um dos que mais amassa. Quando a gente tem linho misturado, por exemplo, com viscose ou com algodão, ele amassa um pouco menos, então é uma opção interessante para quem gosta do linho, mas não gosta muito desse amassado aqui. Essa blusa, que inclusive também tem aula dela aqui no canal ensinando passo a passo para vocês, ela é de viscolinho, é uma mistura de linho com viscose, então ela já não amassa tanto, ó, como a saia de linho puro, justamente por essa mistura. Então pode ser uma alternativa muito interessante, como eu falei para vocês, procurar por um linho que tenha um pouco dessa mistura. Sobre caimento, o linho puro, ele parece um pouco mais engomado, um pouco mais durinho, mais estruturado. Já o viscolinho, que nesse caso aqui é o linho misturado com viscose, a viscose, quando a gente chega nela, vocês vão ver, ela é um pouco mais fluida. Então ela traz essa fluidez aqui, não fica um tecido tão rígido, né, quanto o de linho puro, que ele é mais engomadinho, vamos dizer assim. Só que na hora de passar tem uma dica também para ajudar a desamassar mais o linho, tá? Que é você misturar um pouco de água com álcool e se você quiser até um pouco de amaciante para dar um cheirinho, você borrifa na sua peça de linho e passa o ferro. O álcool ajuda a desamassar mais fácil, então fica uma dica aí muito boa para você na hora de passar a sua roupa de linho. E algumas pessoas falam que não gostam tanto do linho porque sentem que ele pinica.
Mas o linho mesmo, o linho puro, ele não pinica. O que pinica é quando misturam rami no linho, que o rami, ele é como se fosse um primo mais inferior, assim, do linho. E aí, algumas tecelagens acabam misturando o rami, né? Ele fica uma coisa, você sente até o tecido mais áspero. É até uma dica, isso é uma coisa que eu faço quando eu vou comprar linho, viscolinho. Eu gosto de pegar o tecido e passar assim no meu braço e sentir se ele pinica. Porque realmente, se ele tiver um pouco de rami ali na composição, pode ser que ele pinique e fique aquela coisa, aquele incômodo, né? Não fica tão confortável. Mas o linho puro mesmo, real, oficial, gente, ele não faz isso, tá? Ele tem um toque gostoso na pele. E isso é uma das coisas que faz o linho ser considerado um dos tecidos mais nobres, mais chiques, elegantes e um dos mais caros também. Roupa de linho, principalmente de linho puro, não é barata, tá? Mas é aquela coisa, é um tecido super resistente, ele é um tecido muito nobre, muito elegante, ele tem esse aspecto mais rústico, mas é aquele rústico chique, né? Que é super característica do linho. E o linho, se a gente fosse listar aqui qual é o tecido mais fresco de todos, ele estaria no número 1. Porque o linho, uma das vantagens dele é que ele consegue absorver muito rápido a nossa transpiração e secar muito rápido. É um tecido que seca rápido, então isso faz com que ele seja o mais fresco de todos. Aqui eu separei 2 tipos de linhos para vocês compararem. O branco é um linho puro e o azul é um linho misto. Então não sei se dá para vocês perceberem, mas até o caimento deles, olha como o branco parece mais durinho, porque ele é o linho puro, né? Como eu falei para vocês. Já o azul, que é um linho misto, ele é um pouco mais maleável. E até a trama, o desenho da trama, a gente percebe que é diferente. É como se o linho puro fosse mais riscadinho, ele tivesse um desenho diferente do que o azul, que é o linho misto, que parece um tecido mais comum, vamos dizer assim, né? Outra fibra natural muito fresca é o algodão. Essa aqui é uma camisa que eu fiz para mim de algodão, é como se fosse uma tricoline trabalhada. E o algodão, ele pode aparecer em diversos tipos de tecidos, em diversas gramaturas diferentes, com trabalhos diferentes. Essa camiseta que eu tô usando também é de algodão, mas é uma camiseta de malha. Então ela tem outra construção, né? Outra elasticidade diferente dessa minha camisa aqui, mas ambas são da mesma fibra que é o algodão. O ingrediente principal delas é o algodão. Esse tecido azul mais claro, ele é uma tricoline de algodão. Já esse listrado é uma cambraia de algodão. A cambraia, ela costuma ser mais fininha, até transparente. Eu não sei se dá para vocês verem a minha mão aqui por baixo, ou talvez o meu anel. Então, ela é um tecido um pouco mais transparente que a tricoline. A tricoline, ela é muito usada para fazer camisaria, porque ela não fica transparente e ela é um pouco mais rígida até. Assim como esse meu vestido aqui, que é de lese de algodão. A lese, ela é esse tecido que geralmente ele tem esses trabalhos de bordados com linha, com alguns furinhos, né, pelo meio, que dão essa textura para o tecido, essa aparência para o tecido. Então a lese também é de algodão. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma mesma fibra que faz diferentes tecidos, assim como calça jeans. O jeans também, geralmente, ele é de algodão e é um tecido super encorpado, né? Super rígido, se a gente for comparar, por exemplo, com essa minha camiseta de malha, que também é de algodão, ou com a lese. Eu vou até aproveitar esse meu vestido aqui para falar de uma coisa super importante, que é o forro da roupa. Ele é forrado, como vocês podem perceber aqui, porque como ele tem furinho, a gente precisa forrar. A lese, geralmente, a gente coloca o forro aqui, né, para evitar que apareça o que a gente não quer por conta dos furinhos. Mas é muito importante vocês prestarem atenção no tipo de forro, não só para uma roupa de lese, tá, gente, mas para qualquer roupa. É por isso que muita gente fala, eu não gosto de roupa forrada. Muitas vezes não gosta da roupa forrada porque o forro é muito quente. Não adianta nada o tecido do lado de fora ser de uma fibra fresca, como aqui a lese, mas por dentro colocar um forro de poliéster, um forro quente, porque o forro da roupa é o que vai ficar mais em contato com a sua pele, é o que vai encostar na sua pele por dentro. Então ele também precisa ser fresco, ele também precisa acompanhar, né, o tecido de fora para que a sua roupa se mantenha fresca, senão você vai passar calor. O próximo tecido de fibra natural é a seda. Esse aqui é um vestido que eu fiz para mim de seda pura. Tem um vídeo aqui no canal só contando a história dele. E a seda, ela é também um tecido muito nobre, um tecido muito sofisticado, um tecido delicado também, tanto para você cuidar, então na manutenção você precisa ter alguns cuidados especiais com a seda, como também na hora de costurar.
E uma característica interessante da seda é que ela tem propriedades térmicas, ou seja, no verão ela consegue manter o seu corpo fresco, mas no inverno ela consegue manter o seu corpo aquecido. Então ela é um tecido ótimo para você usar tanto no verão, mas também no inverno. Essa seda aqui do meu vestido é um cetim de seda, então tem um leve brilho, ela é um pouco mais encorpada, não é um tecido tão fininho de gramatura, não é transparente, porque existem vários tipos de seda também, tem as sedas que são mais transparentes, tem as sedas que são mais fininhas, tem sedas como esse aqui, né, cetim de seda, que tem até um pouco mais de brilho do que essa minha aqui. É como eu falei para vocês sobre o algodão. Nós conseguimos pegar uma mesma fibra e fazer diferentes tecidos com aquela fibra. Tudo depende da forma como aquela fibra foi tecida, da quantidade que colocou, às vezes tem mais fio, tem menos fio, o jeito que o fio foi entrelaçado. Então, tudo isso é o que determina se a roupa vai ter mais brilho, menos brilho, se ela vai ter um caimento mais rígido ou um caimento mais leve, mais fluido. E com a seda é a mesma coisa. Agora, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é que tem muito tecido que parece seda, mas não é seda. Na verdade, isso é muito comum acontecer com vários tipos de tecido. Para a gente ter certeza mesmo se aquele tecido é o que ele é, a gente precisa olhar na etiqueta de composição. Quando a gente compra uma roupa, precisa por lei que ela venha com a etiqueta de composição, e nessa etiqueta de composição vai estar escrito qual é a fibra daquele tecido, não é o nome do tecido, por exemplo, jeans, não. Numa calça jeans não vai estar escrito jeans, vai estar escrito 100% algodão, ou 98% algodão, 2% elastano. Então é ali, por essa etiqueta, que você descobre do que é feita a sua roupa, qual é a fibra. E quando nós vamos comprar o tecido também para fazer uma roupa pra gente, é interessante que a loja também tenha essa ficha técnica do tecido para que você saiba a composição correta dele. Eu falo isso porque tem muito tecido de poliéster que se parece com seda. É muito comum no mercado a gente ver algumas lojas, né, estabelecimentos falando assim: ah, essa blusa é de sedinha. Sedinha, tem que tomar cuidado porque não quer dizer que seja de seda, 100% seda pura, mas pode ser um poliéster que tenha cara de seda, toque de seda, mas é um poliéster. Então vai ter características diferentes da seda, principalmente no conforto térmico, como eu já falei aqui para vocês. Eu até separei aqui dois tecidos que parecem muito seda. Se eu não falasse para vocês que eles são de poliéster, vocês iam achar que eles eram seda, mas eles são poliéster, só que olha o caimento que ele tem. Esse aqui tem um leve brilho, é um cetim também. Então ele tem um caimento muito bonito, ele se assemelha muito a uma seda, mas ele é um tecido de poliéster. Esse aqui também, ele é até mais transparente, ó. Mas ele tem um caimento bonito, também parece uma seda, mas é de poliéster. Por isso que vocês precisam ficar atentos quando forem comprar uma roupa desse tecido. Se fala sedinha, olha a composição, a etiqueta de composição e olha o preço. Seda é um dos tecidos mais caros que a gente tem no mercado. É impossível você comprar uma blusinha de seda a R$80, por exemplo, porque R$80 muitas vezes não paga nem um metro do tecido, da própria seda. Então a seda, ela é um tecido caro. Uma blusa de seda pura hoje, eu acredito que não sai por menos de R$500. Então tem que ficar atenta a isso, para você não comprar uma roupa que falam que é de sedinha, achando que é de seda, e de repente começar a esquentar, passar calor, aí você vai ver, você comprou poliéster achando que era seda. E também é interessante você reparar quando a roupa parecer ser de seda e for muito cara. Isso já aconteceu comigo também. Um vestido custar tipo R$3.000, eu olhar e falar, ah, eu acho que ele é de seda, né, pelo valor e tudo mais. Aí você vai ver na etiqueta, é de poliéster. Então, o contrário também a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que está pagando mais caro por um tecido, né, como a seda, e às vezes é um poliéster. Não quer dizer que é um poliéster ruim, ou, né, essa questão de preço é complicada porque a gente não sabe os custos que a marca tem por trás para chegar naquele valor. Mas é uma coisa que o tecido influencia, então a gente precisa ficar atenta a isso, porque de repente você está pagando mais caro, achando que você está pagando por uma seda, e às vezes na etiqueta tá lá que é poliéster, né? Então precisa sempre avaliar isso. Entrando agora nos tecidos artificiais, uma das fibras mais famosas e mais usadas no mercado é essa aqui, que é a viscose. Esse é um vestido que eu fiz para mim de viscose.
A viscose, ela é interessante porque ela tem um preço mais acessível, se a gente for comparar com linho ou com uma seda, por exemplo. Ela tem um toque muito gostoso e um caimento muito bonito também. Então vocês podem até ver pela saia desse vestido como tem movimento. Então a viscose, ela proporciona isso também. Claro que tudo depende, né, da modelagem, do corte, mas a viscose é um tecido que geralmente tem esse caimento mais gostoso, esse caimento mais fluido. Esse vestido eu também forrei com uma outra viscose. É aquela história que eu falei pra vocês, não adianta o lado de fora ser fresco e o forro não. Então a gente sempre precisa ter essa preocupação, tá? Eu gosto muito, às vezes, de forrar a peça do mesmo tecido, né? Então, viscose por fora, viscose por dentro, ou fazer do próprio tecido, fazer duplo, né? Que a gente fala, ao invés de ficar misturando tecidos diferentes. Com algodão também a gente pode fazer isso, né? Mas a gente também pode misturar, por exemplo, um algodão pro lado, uma lese de algodão pro lado de fora e o forro de viscose. A gente pode fazer isso, a gente vai estar mantendo ali o frescor, né? Quando a gente vai fazer uma roupa pra gente, nós dependemos muito do que a gente encontra no mercado, né? Às vezes com relação à cor também, para combinar. Então não tem problema se você quiser fazer, por exemplo, aqui se eu quisesse, por exemplo, fazer viscose do lado de fora e colocar um algodão fininho aqui por dentro, daria certo também. E a viscose, ela é um tecido muito versátil porque a gente consegue fazer diferentes peças com viscose, porque existem viscoses de diferentes gramaturas. Então tem viscoses mais encorpadas que a gente consegue fazer calça, tem viscoses mais fininhas que são legais pra gente fazer blusa, tá? Mas a viscose, é importante que você compre uma de qualidade, porque existem algumas viscoses no mercado que elas não têm assim, tanta qualidade como qualquer outro tecido, tá, gente? Eu já cheguei a ver linho que parecia pano de chão. A fibra muito aberta, os fios muito abertos, entrelaçados, uma coisa que esteticamente não era bonita e na hora de costurar também não era legal, desfiava muito, não ficava um aspecto bonito. Então, assim, todos os tecidos a gente consegue encontrar os de muita qualidade, os muito bons, e os que não são tão bons assim. E as viscoses de baixa qualidade costumam dar bolinha, sabe? O famoso peeling, muito rápido. Então tem que tomar cuidado nesse sentido com a viscose. Essa viscose branca, ela é uma viscose mais tradicional. Já essa cor-de-rosa é uma viscose sarjada, alguns lugares chamam de viscose cridélia. E ela é toda riscadinha, tá vendo? Ela é realmente uma viscose sarjada, é um tipo de viscose diferente, ela é mais encorpada do que essa aqui. Essa aqui ela é mais fininha, ó. Outra fibra artificial muito interessante é o acetato. Esse vestido eu fiz pra mim e ele é nesse tecido acetato. Ele parece um tecido de alfaiataria e muitos acetatos têm essa característica, né? A gente consegue fazer peças com esse ar mais de alfaiataria. Eles são tecidos um pouco mais encorpados e geralmente eles têm um lado fosco, como é o lado de fora desse vestido, e por dentro, depois eu mostro mais pertinho para vocês verem, ele tem um lado acetinado, um lado com um leve brilho, um brilho muito bonito. Eu gosto muito de colocar o forro da roupa desse lado acetinado porque ele fica gostoso na pele. E o acetato, ele é até considerado como a seda artificial, porque ele tem um caimento muito bonito. É que aqui, talvez, como é uma peça mais reta, não dá pra vocês terem tanta noção assim, né, por estar no cabide. Mas é um tecido que tem um caimento muito bonito, ele cai bonito no corpo e o toque dele é muito gostoso. Então ele realmente se assemelha a uma seda, só que parece que é mais encorpado que a seda, né? A seda é um pouco mais fininha, esse aqui já é um tecido mais encorpado, tipo alfaiataria. Ele não é um tecido muito fácil de ser encontrado, não são todas as lojas de tecido que trabalham com acetato. Marcas de roupas que trabalham muito com esse tecido são, por exemplo, NV, Animale, Bobô, Lelis Blanc, são marcas mais premium, né, vamos dizer assim, porque ele não é um tecido muito barato, mas ele é um tecido que faz roupas muito bonitas, dá um caimento muito bonito e é um tecido fresco. Esse aqui é o acetato de perto, esse é o lado dele mais acetinado, não sei se dá pra vocês perceberem que ele tem um brilho, e esse aqui é o lado fosco dele. Olha, a gente colocando um assim, o fosco e o lado acetinado, pra vocês verem bem de pertinho como ele é. E para finalizar o time dos tecidos mais frescos e mais comuns de serem encontrados no mercado, nós temos o Lyocell. Esse vestido eu fiz para mim e ele é de Lyocell. Lyocell e Tencel são a mesma coisa. O que acontece é que o Tencel é a marca registrada. É igual quando a gente fala, por exemplo, lâmina de barbear e Gillette.
A gente sabe que a Gillette ela é uma lâmina de barbear, mas Gillette é a marca registrada. É a mesma coisa, o Tencel ele é um liocel, tá? Mas a marca registrada é Tencel. Então se você for em uma loja e a pessoa falar, olha, essa roupa é de Tencel, saiba que é de liocel, é essa mesma fibra que a gente está falando aqui. Eu vou mostrar mais de pertinho para vocês depois, mas o liocel, para mim, ele me lembra um pouco um algodão misturado com acetato. Porque ele é um tecido assim que ele é encorpado, mas ele tem um caimento bonito e tem um toque gostoso. Esse meu aqui é até meio aveludado, vocês percebem que ele é até meio estonado. Então existem diferentes tipos de tencel. E esse aqui é o liocel de perto. Vocês percebem que ele também é sarjado, ó. Ele tem uns risquinhos aqui, estilo a viscose. Então pode acontecer do seu liocel, do seu tencel, ter esse aspecto também similar ao da viscose, mas ele tem um toque diferente da viscose, até uma textura e um caimento diferente, ó. Eu acho que conhecimento sobre tecido sempre é válido e é válido para todo mundo, para que a gente possa fazer melhores escolhas na hora de se vestir, na hora de comprar uma roupa, na hora de comprar o tecido para fazer uma roupa pra gente. É muito importante entender do que aquele tecido é feito, quais as características dele, se ele funciona para o que a gente precisa, para nossa rotina, para o lugar que a gente vai, para o ambiente, para o clima. E como nós estamos no verão, eu achei que seria muito interessante trazer esse conteúdo, essa aula para vocês, para mostrar um pouquinho mais de perto e falar sobre cada um desses tecidos que são as melhores opções para a gente usar no verão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero vocês no próximo vídeo.